sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Ana Regatieri, eu sou mãe, advogada e estou aqui para tratar de alguns assuntos interessantes sobre direito de família que podem ser a sua dúvida agora. Bom, e como terceiro tema, eu resolvi trazer o direito aos alimentos. Só que o direito aos alimentos, ele é muito extenso, porque a gente tem alimentos entre ascendentes e descendentes, alimentos entre entre marido e esposa, né, ex-marido e ex-esposa, e a gente tem alimentos avoengos. Então, eu decidi aqui partir esse assunto, né, de forma que o conteúdo não fique tão longo e o vídeo não fique monótono, tá? E vou começar pelos alimentos decorrentes do pátrio poder e os alimentos decorrentes do vínculo de parentesco. Bom, os alimentos decorrentes do pátrio poder são os alimentos pagos pelos pais aos filhos até que eles completem 18 anos de idade, tá? Mas aí sempre vem aquela pergunta, mas o que é considerado para a fixação desse valor? Bom, é assim, quando se fala dos alimentos decorrentes do pátrio poder, né, para filhos menores de idade, a gente já considera que todas as necessidades dessa criança sejam presumidas e entram nessas necessidades que vão influenciar no valor a ser pago a título de alimentos todas as despesas dessa criança. Então, desde viagens, lazer, brinquedo, alimentos, aluguel, tudo vai entrar de forma proporcional, que cada um dos genitores pague a metade. Aí vem outra dúvida. Poxa, mas vai entrar tudo? Como é que vai ter controle disso, né? E se a minha ex-mulher resolver colocar o menino numa escola muito cara, que eu não consiga pagar, eu vou ter que dar meu salário inteiro? Bom, em relação a isso, o que eu digo é o seguinte: o valor da pensão e o valor das despesas vai seguir o padrão de vida dos pais. Então, se você, pai, ganha bem, mas se a sua ex-mulher não ganha tão bem, o padrão do seu filho vai baixar, porque a obrigação não é só sua ou não é só dela, a obrigação é de ambos, né? Mas assim como numa família, se estivesse todos juntos, né, esses encargos seriam divididos e teriam que se adequar ao orçamento familiar, nos alimentos também vai ser da mesma forma. E aí a gente vai ter que adequar à possibilidade de cada um, de forma que também não prejudique o sustento desse pai que vai pagar alimentos ou dessa mãe que vai pagar os alimentos, tá? Então, assim, o juiz considera 3 fatores: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, no caso dos alimentos decorrentes do pátrio poder, a criança precisa, né? E, além disso, possibilidade, o pai pode até quando? Que também tem essa, não adianta dizer que está desempregado que não tem como pagar, o pai tem que pagar. Então, já vai considerar essa questão também, o pai pode quanto? E proporcionalidade, esse pai e essa mãe, nessa obrigação que é divisível, quanto cada um pode? Quanto que essa mãe pode, quanto que esse pai pode? Entendeu? De forma que os dois vão dividir, mas vão dividir na medida das suas possibilidades. Bom, e como esses alimentos são fixados? Eles são fixados de 2 formas: ou em salários mínimos ou em percentual de salário, tá? Vai ser em salário mínimo quando esse pai ele for autônomo, não tiver um vínculo de emprego, e aí o juiz fixa em salário mínimo porque ele vai ter um fator de correção anual. Quando esse pai ou essa mãe for servidor público ou empregado de uma empresa com carteira assinada, vai ser fixado em percentual de salário. E aí me chega muita dúvida, mas até quanto pode? Eu falei assim, olha, antigamente a gente dizia que era 30%, mas hoje em dia a gente já vê que pode até 45% de uma renda ser utilizada para fixar, o juiz pode fixar até 45% do rendimento bruto do genitor ou da genitora para alimentos, entendeu? Então, assim, dá para ser fixado por alimentos. E aí, nesse caso, o próprio juiz determina que a fonte pagadora já faça o depósito direto na conta da mãe, o que é ótimo, porque não vai ter atraso, não vai ter problema. E vai entrar tudo, vai entrar todos os
os rendimentos, excluindo somente o INSS e o IR, Previdência Social e o Imposto de Renda. O resto tudo é aceito como valor para cálculo da pensão alimentícia. Mas e quando esse filho faz 18 anos, como é que fica a pensão? Bom, quando esse filho faz 18 anos, ele continua tendo direito aos alimentos se ele estiver estudando. Se ele não estiver estudando, aí o pai pode requerer a exoneração, porque é muito importante que você saiba que a obrigação não se extingue quando a pessoa completa a maioridade. E aí esse pai ou essa mãe que paga alimentos tem que procurar um advogado ou a defensoria pública para requerer a exoneração da obrigação alimentar, que não tem exoneração automática. Mas se esse filho está estudando, ele pode continuar recebendo os alimentos. Mas agora, a partir de agora, os alimentos, as necessidades têm que ser demonstradas. Então, precisa se demonstrar despesa com estudo, despesa com alimentação, despesa com moradia, despesa com vestuário e despesas com lazer e supérfluo, elas não entram mais nesse cálculo. Né? A pessoa já atingiu a maioridade, ela tem que ter uma desenvoltura, tem que seguir a vida dela e o pai não vai sustentar todos os luxos, né? Então, assim, a justiça já tem entendido que não cabe tudo, é só o extremamente necessário para viver e estudar. Dentro dos alimentos com vínculo de parentesco, a gente precisa ainda citar que outras pessoas podem requerer alimentos, como, por exemplo, os ascendentes aos descendentes. Então, os pais podem requerer na velhice, se eles precisarem, alimentos para os filhos. Aquela mãe idosa ou aquele pai idoso que tem muito problema de saúde, que a aposentadoria não paga, não cobre todas as despesas mensais e tudo mais, ele pode requerer para aquele filho engenheiro, médico, dentista, que ele formou, para quem ele deu tudo, uma ajuda de custo mensal. Se ele não der, né, de forma espontânea, esse filho pode ser obrigado a pagar alimentos para esse pai na velhice, tá? Então isso é muito importante. Bom, o final aqui só faltou dizer uma coisa. Em relação aos alimentos com vínculo de parentesco e para filhos maiores, você pode estar me perguntando, né? Mas vai até que idade? Então, assim, entende que vai até, em média, 24 anos ou até a colação de grau. Depende do caso a caso. O juiz pode já fixar, assim, você tem 5 anos para formar e aí você está cursando o quê? Você está cursando medicina. Então tá bom, então medicina, o curso em média mais ou menos 6 anos. Então você já entrou no curso de medicina, está no primeiro semestre, nós estamos em 2020, 2026 você forma no final do ano. Então a sua pensão vai até 30 de dezembro de 2026. Né? A gente já consegue decisões desse jeito para facilitar até a exoneração para esse pai ou para essa mãe não ter que recorrer de novo à justiça e tudo. Bom, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma sugestão, alguma crítica, deixa aqui embaixo para que eu possa melhorar, para que eu possa vir aqui, possa fazer outro vídeo e te ajudar a solucionar todas as dúvidas sobre o direito de família. Vamos destrinchar isso para não deixar nada para trás. Mas se você gostou do conteúdo, curte o vídeo, ativa suas notificações para receberem os próximos e eu já volto para gravar o vídeo sobre os outros tipos de alimentos.